Rubens, me fala um pouquinho sobre essa questão do investimento. Nós aqui enxergamos o Líbano, o mundo árabe como um mundo que tem recursos e nós estamos aqui privatizando organizações que pode gerar para esse mundo de investidores rentabilidade, opções de vantagens para esses investidores. Como é que é a relação entre Brasil e o mundo árabe neste momento que o Brasil precisa privatizar? Em que nosso governador de estado, nosso presidente e outros governos procuram um investidor árabe para transferirmos um pouco desse ônus de manutenção, por exemplo, de acervo de estádios, de parques no Brasil. Como é que é essa relação? Então, tem muito interesse dos árabes, tá? E existe o interesse brasileiro também. Agora, não é muito simples, porque nós temos algumas leis nossas que não permitem que sejam feitas de forma muito salutar, eu diria assim, do ganha-ganha para os dois lados. A restrição da lei nossa, quer dizer, aquilo que o nosso telespectador sempre sabe, que imagina-se que a gente não quer fazer um investimento ou facilitar as coisas, mudar a lei, que é o que está se tramitando hoje. Então, isso é um papel da Câmara, e a Câmara está conversando muito com o governo para facilitar, para flexibilizar essas leis, para que o investimento possa vir. E o árabe tem muito interesse nisso. E isso é uma coisa que eu queria ressaltar, que o governo brasileiro também está se mostrando muito receptivo a isso. Tá? Então, é provável que a gente tenha essa flexibilização a curto prazo, porque tem todo o interesse do governo brasileiro a respeito disso. Ele já viu o potencial e já viu que é possível fazer isso. Eu acho que é uma medida que, não sei se o Tamer quer complementar, mas eu acho que essa mudança que o país está vivendo, o nosso país, o Brasil, em relação a todo mundo, e não vai ser diferente com o árabe, é que parece que a gente restringe apoiando um outro país ou incentivando alguma outra linha de movimento. Não, eu sinto também, como você diz, o Congresso está sensível a essa atração de investimento, principalmente, por exemplo, no estado de São Paulo. E você também tem o mesmo sentimento? Você percebe que o investidor, você como um árabe, tem a sensibilidade, ele está participando? Certamente, o que nós temos de potencial nos fundos dos investimentos árabes públicos e também nos fundos de investimentos privados nos incentiva bastante a começar a criar uma relação entre esses fundos e o Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande e os árabes cada dia mais demonstram interesse nisso. Mas aí precisamos primeiro criar as bases. Então, as bases de como o presidente falou, da questão do bitributação, da questão do acordo do livre comércio, da questão da facilitação de investimentos entre os países árabes e o Brasil é fundamental, porque é algo que sempre foi a maior trave ou a maior dificuldade de incrementar esses negócios e esses investimentos são isso. Porque como nós explicamos, a terra aqui é muito fértil. Então, se existe um campo grande de trabalhar vários planos de investimentos, como nós falamos, da segurança alimentar, do logística e transporte, da energia renovável, e também criar cada dia mais parcerias. Nós não podemos partir de nada, nós precisamos partir do princípio. Aqui tem mais de 15 milhões de descendentes do originário. E eles sempre precisam criar e preservar esses laços. Então, quando você cria a parceria, a base da parceria não é apenas o ganho do Brasil ou o ganho dos árabes. Pelo contrário, nós trabalhamos dentro de uma parceria que pode começar no Brasil e terminar nos países árabes. É o que a gente fala, e nós temos uma frase que a gente tem muito apreço por ela, né? De que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Por conta deste desenvolvimento planetário, um desenvolvimento de mão dupla, um desenvolvimento de parceria, de compartilhar o que eu sei, o que você pode, o que eu posso e você sabe, troca de conhecimento. Eu sinto que muitas vezes, Rubens e Tamer, até o brasileiro ele é muito cético com ele próprio, porque sempre é uma crítica e uma observação sobre a nossa qualificação, por exemplo, na área de educação. Não, nós temos um problema de educação. Temos, mas temos grandes vantagens em outras áreas. Então, nós temos que compensar uma coisa com outra, e eu acho que o mercado internacional e os árabes aqui têm uma presença brutal,
fantástica de amizade que só nos une. Mas eu queria aproveitar, e já que a palavra está com você também, fala um pouquinho da alimentação halal, que é um tema que para nós é muito interessante. Nós não temos o conhecimento de como é que funciona. Perfeito. A palavra halal em árabe, ela significa permitido. Então, ela não se limita apenas à alimentação. Ela parte do início, que é a alimentação, mas ela transformou essa alimentação como um estilo de vida. Então, você tem várias bases da palavra halal que você precisa entender o fundamento dessa palavra. O que acontece em relação ao alimentação halal, que é permitido, é um estilo de criação do animal, é um estilo do abate do animal, é um estilo de preservar o animal, é um estilo de estocar o animal, é um estilo de embarcar o animal. Então é uma cadeia inteira de trabalho que envolve o alimentos halal. Mas o Brasil está começando a entender e ir além disso. E eu acho isso muito legal, porque o presidente vai lembrar que um dia ele chegou aqui e falou assim: eu quero entender o que é esse halal. Aonde que nós devemos começar? E nós começamos a fazer alguns estudos, começamos a pensar em conjunto e falamos assim: vamos aprender o halal da Indonésia e Malásia, uma vez que eles sempre se achavam ou se consideram como líderes, né? Fomos para a Indonésia, fomos para a Malásia, começamos a entender que o halal não é apenas consumir o alimento. O halal para os muçulmanos é um estilo de vida, é um estilo completamente de vida que envolve a maneira de viver, a maneira de consumir alimentos, a maneira de utilizar suas necessidades como cosméticos, como equipamentos, como roupas e modas, a maneira de como ele utiliza as suas finanças. Então, por isso, você tem um rumo muito grande das finanças islâmicas, e que algo também que nós estamos trabalhando aqui para trazer ela para o Brasil, pois ela pode ser uma oportunidade para incrementar os investimentos árabes aqui. Isso já está. Você sente que nesse período ela vem crescendo, a sensibilidade do Brasil com relação a essa filosofia, não sei se posso chamar assim, uma filosofia de vida, não só de alimento, parte do alimento, mas no Brasil isso vem crescendo, tem sido aceito? Como o presidente falou, em termos de proteína animal, o Brasil é o primeiro exportador para o mundo islâmico. Mas você começa, e aí isso sim é o papel da Câmara Árabe, começa a educar os produtores em outros setores. Então nós estamos partindo do alimentos, estamos indo para cosméticos, ensinando por que você precisa utilizar cosmético halal e o que o símbolo halal vai te dar um upgrade na sua relação com os países islâmicos. É possível fazer uma comparação, Tamer, não sei se para quem nos ouve, aqui no Brasil a gente discute muito a questão da sustentabilidade, o controle do meio ambiente, o uso da água, essa coisa toda. A filosofia halal, com a nossa linguagem aqui da sustentabilidade, tem alguma semelhança ou não? Olha, eu gosto muito disso porque as pessoas sempre falam palavras muito fortes. Então, sustentabilidade, green building, como nós preservamos o boi orgânico, como nós preservamos... Mas aqui, na realidade, tudo parte do princípio. Você cria a sua metodologia da vida e começa a consumir a sua vida em termos dessa metodologia. Então, assim, nós, como os países islâmicos, por exemplo, quando eles adotaram que a questão do halal faz parte do estilo de vida, é porque ele entende que o halal é sustentável, o halal é saudável, o halal é de maneira que eles consomem menos sofrimentos, por exemplo, no caso do proteína para os animais. Então, eles criam a metodologia da vida e começam a seguir ela. Interessante. Queria aproveitar um pouquinho e voltar aqui para a gente conversar. Dentro dos 22 países que vocês cuidam aqui no Brasil, a Câmara, nós temos o Egito. Sim. E o Egito é um país que a gente tem um apreço muito grande. Vamos aí estar realizando um evento recentemente, o GOCA, lá vamos falar daqui a pouco, mas qual é o tamanho da economia e a relação do Egito especificamente com o Brasil? O que o Egito compra, o que o Egito vende para o Brasil nos últimos anos? Como é que está essa relação de comércio, Rubens, com o Brasil e Egito?
Olha, ela é extremamente importante. Ela tem crescido muito. Nos últimos 10 anos, ela cresceu 50%. As compras do Egito do Brasil cresceram 50%. As compras do Brasil do Egito cresceram 200%. 200? 200%. O que o Brasil comprou do Mas Egito? especificamente 207%, se eu não me engano. 207. 207%. O Brasil compra do Egito minério, se não me engano, fertilizantes, produtos químicos, cebola, azeitonas, basicamente eu acho que são esses. E né? fios, algodão e tal. Isso basicamente é o que a gente compra. Agora, tem muito mais potencial, né? Porque e esses acordos, agora o acordo do Mercosul e tal, tudo isso deve explorar muito mais. Né? O Tamer pode mais ainda falar, como egípcio e como especialista em comércio exterior, talvez tenha mais informações desse comércio. Na realidade, assim, o comércio, o Brasil finalizou ano passado, o Egito finalizou como o primeiro país árabe, como o primeiro parceiro dos países árabes com o Brasil. E está dentro dos maiores 3 parceiros este ano. Mas a relação com o Brasil e o Egito é essa relação que nós estamos conversando e falando além do comércio exterior. Ela começa das exportações e as importações, começa a ganhar corpo maior agora com a assinatura do Mercosul, que entrou em vigor nos últimos 2 anos. Não podemos desconsiderar que o acordo de livre comércio do Mercosul, ele dá um upgrade na relação entre o Brasil, entre os países do Mercosul, especialmente o Brasil e o Egito. Você começa a sair daquela balança comercial normal do commodities, de carnes e do outro lado fertilizantes para começar a diversificar a sua balança comercial e agregar o valor nela. Também 207% cresceu a relação de compra do Brasil com o Egito. E o que o Brasil está vendendo para o Egito, ele mudou também essa pauta ou ela continua a mesma pauta? Porque... Está começando agora. Está começando agora porque você terminou os primeiros 2 anos da relação do livre comércio com o Mercosul e isso começa a te levar para outro patamar de sair do commodities e entrar em produtos de semi-valor agregado e valor agregado 100%. Vocês importam, o Egito importa hoje gado vivo do Brasil? Bastante, mas será que o gado vivo para a nossa pauta comercial com o Egito ou com os países árabes é o que o Brasil quer? Porque do nosso ponto de vista, sim, precisamos abastecer o mercado com gado vivo, mas o Brasil precisa começar a criar uma relação com os países árabes de uma relação de valor agregado. Começa a sair do boi e entrar no carne. Começa a sair da carne congelada e entrar na carne resfriada. Começa a sair da carne resfriada e mandar o produto final, como hambúrguer, como nuggets, como os outros produtos do consumo final. E assim que você começa a criar as parcerias, porque você pode atrair o investidor árabe para vir investir no seu estabelecimento também, aqui, e você pode também criar uma parceria para os árabes começarem a se transformar como hubs para outros países que não são árabes. E aí eu já sinto um processo de internacionalização da Câmara, porque aí vocês já estão atuando já no mercado mais amplo. Faz sentido, Rubens? A Câmara tem essa sensibilidade? Ela está atuando na internacionalização das relações econômicas? Olha, ela está atuando e tem isso muito forte no planejamento estratégico. Nós terminamos agora um planejamento estratégico para 10 anos. Então, isso está muito claro para nós e nós temos uma linha de internacionalização muito forte. O Tamer já havia citado que nós abrimos agora em fevereiro o primeiro escritório internacional da Câmara aqui na cidade de Dubai. Não significa que seja o escritório de Dubai, significa que é o primeiro escritório internacional da Câmara. E pretendemos abrir outros, mas não significa também que nós vamos nos restringir aos países árabes. Por quê? Porque dentro do nosso novo propósito, traçado no planejamento estratégico, o nosso propósito é conectar brasileiros e árabes para o desenvolvimento social, cultural e econômico. Tá? Então, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo o seguinte, quando a gente tem esse propósito, nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos conectar brasileiros e árabes, sejam lá onde eles estiverem. Não precisam estar no Brasil ou nos países árabes. Se eles estiverem na Europa, nós vamos conectá-los na Europa. Tanto que nós já temos, nesta linha, nós já temos um acordo assinado com a Federação das Câmaras do Mediterrâneo.
Porque nós vamos nesta linha de olhar para a internacionalização. Onde há mercado, vocês vão levar a relação deste mundo árabe que vocês conhecem. E nós vamos também ir onde há mercado e onde há necessidade de nós levarmos a cultura e levarmos as relações sociais. Perfeito. Por isso é que nos interessa muito, tanto que agora nós acabamos de trazer para cá uma primeira exposição do Instituto do Mundo Árabe de Paris a respeito das relações dos países árabes. Muito bom. Por quê? Porque nós temos também por obrigação trazer a cultura dos árabes para os brasileiros, mostrar essa cultura. Perfeito, Tá? importantíssimo. Então nós temos essa visão também que nós temos que ampliar, porque a gente tem muito claro o seguinte, que o comércio ele é uma decorrência, tá, de uma base muito bem formada de cultura e sociedade. Exato, para integrar os mercados tem que integrar as pessoas, isso é fundamental. E eu vou de gancho aqui, que nós estamos aqui no nosso quadro quase que final da nossa entrevista, muito agradável, mas eu tenho que seguir nos tempos, que é a parceria, o apoio que a Câmara de Comércio Árabe Brasileira deu ao Global Council of Sales Marketing para a realização do 5º OCA, que é o World Company Award, que é uma realização quase que nessa mesma linha de intercâmbio. E a Câmara veio apoiando o GCSM neste OCA. São 100 empresários que vão ao Egito trocar impressões, trocar relacionamento, fazer negócio, aqueles que forem possíveis, dentro daquilo que a economia e as leis permitir. Mas me conta uma coisa, esse apoio ao GCSM, essa visão do OCA, ela integra o papel da internacionalização da Câmara? Como é que vocês sentiram isso nessa parceria? Olha, ela integra, porque ela, primeiro que é um país árabe, né? De extrema importância para a Câmara, tanto que nós já citamos aqui que foi o principal comprador brasileiro no ano passado, entre os países árabes, hoje está entre os 3 primeiros, então é extremamente importante. E ela tem um ingrediente que eu diria muito importante, que também está levando os brasileiros para lá, levando aspectos também sociais e culturais. Né? Quer dizer, porque é quando se fala em 100 empresários, esses empresários também vão para um contato cultural, também vão para um contato social. Isso é extremamente importante. Importantíssimo. Porque nós temos no Brasil uma comunidade árabe muito importante. Exato. Então, quanto mais os brasileiros tiverem contato com essa cultura, para os negócios também é tudo muito bom. Também, se quem nos assiste quiser saber mais da Câmara, quiser participar, quiser conhecer os trabalhos, como é que ele faz para acessar a Câmara? Claro, nós temos os nossos canais das redes sociais, então a Câmara do Comércio Árabe Brasileira ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela está no LinkedIn, mas também acessa nosso link, nosso site www.ccab.org.br. Fala conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal do AT e ativar as nossas notificações para que você não perca nenhum dos nossos programas. Muito obrigado pela sua audiência.